Senhor? Amém? Glórias a Deus. Então, mais uma vez, graça e paz, igreja abençoada, igreja bendita que está aqui nesta manhã, né? Glória a Deus pela sua vida. Olha para quem está do teu lado, diga assim, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Dê um sorriso para o seu irmão, diga assim, glória a Deus pela sua vida. Diga assim, eu estou feliz com a sua presença aqui, né? Glória a Deus. Diga assim, você é precioso, meu irmão. Você é preciosa, minha irmã. Glória a Deus. Deus seja louvado. Tema desta manhã bendita e abençoada é os projetos divinos para a família. Amém. Nós vamos começar a falar de um assunto maravilhoso, um assunto que eu estimo muito e aprendi nos caminhos do Senhor a valorizar este assunto. Não aprendi na minha casa, infelizmente. Não aprendi no mundo. Não aprendi das pessoas do mundo. Aprendi na igreja a importância da família. Amém. Então este assunto é algo que fala muito no meu coração e eu espero que fale ao teu coração também. Nosso ministério como um todo, através da vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, que é o fundador, é o dirigente do nosso ministério, começou com o assunto famílias. E nós vamos a partir de agora tratar sobre famílias. Eu espero que você que ama a sua família, você que está aqui presente, você que está nos acompanhando à distância, este assunto te ilumine os olhos espirituais, a sua mente, que é a mente de Cristo. Então, o tema de hoje, os projetos divinos para a família. Acredite, há projetos divinos de Deus para a tua casa, para a tua família, para o teu lar. Amém. Eu recebo, Senhor. Receba para a tua família no nome de Jesus. Diz assim no livro de Efésios, antes de orarmos: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos falar a respeito disso. Que quando eu honro meu pai ou a minha mãe, diz que este mandamento ele é acompanhado de uma promessa, de uma bênção. Receba isso, irmão, para a tua casa, para o teu lar, para a tua família, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Glórias a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, ó Pai, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de como igreja falarmos deste assunto importante que é famílias. Nós somos a favor da família. Nós, como igreja, defendemos a família. A família nos moldes criados por Deus. O homem foi criado para a mulher foi criada para o homem e a mulher casados diante dos homens, casados diante do Senhor. Ó Pai, também temos chamado a ter filhos, e os nossos filhos são bênçãos. Vai dizendo, amado, vai falando aí com Deus nesse instante. Nossos filhos são bênçãos, a nossa família é abençoada, nosso lar é abençoado, a nossa casa é abençoada. E o Senhor quer nos revelar assuntos importantes sobre este tema, família. Família bendita do Senhor. Diga aí, amado, no teu coração, diga assim: a minha família é família bendita do Senhor. E glórias a Deus, como disse anteriormente aqui nessa manhã, durante os louvores, nós estamos aqui numa grande família espiritual. A igreja é a nossa família espiritual. Aqui, como disse Jesus, aqui eu encontro a minha mãe, meu pai, meus irmãos. A minha família está aqui. A minha família são aqueles que servem ao Senhor, que fazem a vontade do Pai. Essa é a nossa verdadeira família. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de falar nesse assunto. Que não seja eu, Senhor, mas seja o Espírito Santo de Deus que está em mim, Senhor, a falar dessa maneira, a usar os meus lábios, as minhas cordas vocais, Senhor, a minha vida, Senhor, para expressar, Senhor, o teu recado importante, Senhor, para os dias em que vivemos. Assim, ó Senhor, nós oramos com fé, como família bendita do Senhor, e a família bendita do Senhor diga amém. Diga glórias a Deus.
Obrigado, Bispo Alessandra, pela sua vida. Glórias a Deus, sua esposa querida. Então, os projetos divinos para a família. Eu quero começar essa pregação te explicando algo importante, meu irmão. Preste atenção agora aqui, né? Leve seus pensamentos cativos ao Senhor. Nesse momento, né, você não se distraia. Pegue o seu caderninho, pegue a sua Bíblia. Esse assunto é muito importante. Nós começamos então, no nosso ministério como um todo, a falar de família. E você sabe que a família é a instituição mais preciosa que existe nessa terra. Verdade. A família é algo criado por Deus. Sabia? A família é algo criado por Deus. Não entre em histórias de filósofos, né, de historiadores, de gente que não conhece nada da Bíblia Sagrada. A família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Então, as nossas famílias, amados, são projetos de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Né? Esta igreja, como uma família espiritual, representa um projeto de Deus. E esse assunto família é muito importante. Você sabe que nós vivemos tempos, não sei se você, né? De novo, eu não assisto jornais, né? Mas a gente acaba pelas redes sociais, né? Por plataformas que nós credibilizamos, a gente acaba vendo coisas assim assustadoras que estão sendo ditas, defendidas, professadas aí por pessoas que, energizadas pelo demônio, esse é o entendimento que eu tenho, né? Energizadas pelo demônio, por Satanás, têm tido um discurso para desconstruir as famílias. E meu irmão, minha irmã, você precisa ser um defensor desse assunto família. Você não pode ser uma pessoa que, quando se fala família, você fala, pode ser esse modelo aí paralelo que o mundo apresenta. Não. Há um modelo perfeito. Amém. Perfeito, criado por Deus. Este modelo perfeito, de novo, inclui, de acordo com a Ana, um homem e uma mulher, né? Porque o homem foi criado para a mulher e a mulher foi criada para o homem. Amém. Qualquer coisa que sair fora desse contexto está errado. Né? Então, o homem e mulher têm condições de ter filhos, e homem, mulher e filhos constituem uma família. Amém? Aqueles que tomam a decisão de não terem filhos, às vezes são chamados para o homem e para a mulher, mas respeitamos. Amém? Para aqueles que tomam a decisão de estarem sozinhos, né? De não desejar se casar-se, né? Porque a Bíblia diz aqueles que é melhor que se casem do que vive abrasado. Eu quero ficar sozinho, mas vive abrasado? Você tem que casar, meu irmão. Você tem que casar, meu irmão. Tá? Então, eu estou aqui nesse início só te dizendo, amado, que há um grande movimento mundial contra as famílias. E você tem que entender isso. Tá? Isso é declarado, tá? Isso não é um negócio que é velado, que é tácito. Não. Existe um movimento mundial contra as famílias, para desconstruir as famílias. Desconstruir, né? Daqui a pouco os bravos vão estar reunidos juntos novamente, que é o nosso ministério de homens, desconstruir os homens. Então, os homens estão sendo desconstruídos. Verdade. E quando eu vejo um homem de chiquinha na cabeça, com uma blusinha que é top assim, uma bolsinha do lado assim, né? Bispo, mas é moda. Não é questão de moda. É questão que há um movimento, Eduardo, né? Está convidado a estar no nosso Bravos, né? Novamente. Há um movimento mundial de desconstrução do homem. Desconstruir o homem. O homem hoje em dia está emasculado. Hoje você tem homens que estão efeminados, né? Eles não são mais patriarcas, eles não são mais cabeças dos seus lares, né? E quando malem são crianções aí de 30 e poucos anos que estão comendo lanchinho lá no quarto jogando videogame. Então tem todo um movimento, amado, fortíssimo para desconstruir as famílias, desconstruir o homem, desconstruir a mulher, que a mulher tem que ser forte agora, que a mulher tem que ser mais forte que o homem, que a mulher, amado, cada um com o seu papel. Deus é perfeito. Diga assim: Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Nós vamos dizer isso, amado, até Jesus Cristo voltar. Amém. Deus é perfeito. Amém. E se está na Bíblia, nós cremos. Amém. Nós temos o direito de crer, defender isso. Então, existe um movimento satânico
satânico, maligno, demoníaco, para destruir as famílias, desconstruir o homem, desconstruir a mulher, desconstruir agora, né, que é o movimento mais recente, desconstruir as crianças, os jovens, os nossos meninos, as nossas meninas, estão sendo aí, né, em clínicas, aí, operados. Já tem um movimento fortíssimo aí para que isso seja normal dentro do SUS, né? Então, amado, o inimigo, né, milita contra um assunto também, que chama famílias. E nós somos crentes, os crentes digam amém. Amém. Nós temos que defender as famílias. O modelo que Deus criou. Ai, bispo, na minha casa, na minha família tem um outro modelo. Amado, vamos orar. Mas há um modelo que Deus criou. Nós temos que ser defensores desse modelo. Então eu quero aqui, meu irmão e minha irmã, dito isso, falar um pouquinho, né? Nós vamos começar essa série maravilhosa, que Deus ilumine os olhos aqui do coração de cada um, que Deus coloque, né, essa chama desse assunto dentro do coração de cada um, para que você seja uma pessoa que diga: eu vou defender a minha família, eu vou defender a minha casa, eu vou defender o meu lar, eu vou defender o modelo perfeito que Deus criou. Amém. Esse é o objetivo dessa série de mensagens. Tá? Então nós vamos falar de valores, tá? Valores das famílias de Deus, porque eu não posso falar de valores do mundo. Se eu falar de valores do mundo aqui, você vai ficar boquiaberto, você vai ficar assustado. Nós vamos falar então de valores das famílias de Deus. Tá? E nós vamos começar com um assunto hoje importante. Então, primeiro assunto, valores das famílias de Deus. Então, o primeiro ponto aqui é filhos que honram aos pais, que honram pais. Tá? Então, meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, né, você que terá filhos, entenda que há algo importante que nós, como sociedade cristã, né, como povo de Deus, como família de Deus, nós temos que defender e ensinar filhos que honram pais. Então nós temos hoje uma sociedade virada de ponta cabeça. Verdade. Virada de ponta cabeça. Né? Por quê, Milton? Porque nós vemos nos dias de hoje que honrar pai e mãe não é uma coisa normal, amado. E para nós deveria ser algo normal. Tá? Então, eu e você, né, enquanto cada um tem os seus pais vivos aí, nós temos, assim como nós honramos a Deus, nós temos que honrar os nossos pais. Honrar pai e mãe. É um mandamento. Então o mundo está do jeito que está porque muitos jovens, assediados pelas mídias, pelas redes sociais, pelas narrativas políticas, ideológicas, né, que estão nesta terra aí, começaram a não mais entender que eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe. Jovens aqui, vocês que são jovens, entendam isso: honrar pai e mãe. Isso é um valor cristão. Né? Você precisa honrar seu pai e sua mãe. Nós vamos conversar a respeito disso. A Bíblia diz assim em Efésios 6:1: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Olha, interessante. Obedecei aos vossos pais no Senhor. Né? De repente, alguns aqui têm pais e mães que não são convertidos. Os honrem na medida do possível, né, Sandra? Na medida que nos é de bom senso. Mas eles, se estão no caminho do Senhor, maravilhoso, porque a Bíblia diz: olha, obedeça aos pais, é no Senhor. Porque de repente tem um pai ou uma mãe que não é convertido, né? Talvez ele não tenha uma sabedoria de Deus para a sua vida. Mas, de novo, com cuidado e bom senso que nos é devido, né? Honra seu pai e sua mãe, porque a Bíblia diz que isso é justo. Diga assim: justo. Justo. É correto. É correto, irmão. Efésios 6:2-3 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Amém. E seja de longa vida sobre A terra. Amém. Eu recebo. Por que tem muitos jovens que morrem cedo? Né?
que estão no caminho das drogas, né? Que estão no caminho do crime, que estão envolvidos em coisas erradas, que enveredaram por caminhos escusos. Muitos deles, amado, né, são, se foram salvos, né, se ali tiver, né, uma determinação de salvação, nós já sabemos que isso veio da parte de Deus, são às vezes recolhidos prematuramente. Né? Por quê? Porque muitos jovens, nos dias de hoje, incluindo tremam os céus, como diria a saudosa Bispa Solange, né, minha mãe na fé, tremam os céus, muitos jovens, inclusive evangélicos, não honram mais seus pais e suas mães. E a Bíblia diz que quando eu honro, tá? Mas meu pai não é convertido, minha mãe não é convertida, amado, então pelo menos tente honrar da melhor forma possível, né? Respeitar, né? Diz, olha, que quando eu faço isso, esse é um mandamento que é acompanhado de promessa de bênção. Diz que se eu faço isso, as coisas me vão bem, né? Eu sou bem sucedido, e diz que há longevidade. Então, filho e filha, filhos que honram o pai, vivem mais. Amém. Vivem mais. Se você honrou, amado, seu pai, sua mãe, você pode ter certeza que você vai ter longevidade. Né? Se você fez tudo aquilo que você pôde, né? Cada um faz o que pode. Né? Pelo seu pai e sua mãe, acredite, amado, você vai viver muito. Com saúde eu recebo aqui em nome de Jesus. Jovens, né? O povo de Deus aqui que honra pai e mãe, vive muito. Então, eu e você temos uma obrigação, porque eles são pais, né? Ensinar os nossos filhos a honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Entender que isso é bíblico. Porque às vezes o filho vai perguntar, por quê? Porque está na Bíblia. Amém. Quando perguntar, por quê? Porque está na Bíblia. Só vai perguntar, só vai andar porque o bispo Tom ensinou. Não fale isso. Diga porque está na Bíblia. Deus falou. Né? Se a gente passar uma orientação, a Bíblia está concordando. É porque Deus disse, e disse como? Está na Bíblia. Se está na Bíblia, nós cremos. Diz assim, Efésios 6,4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Amém. Mas criais na disciplina. Né? Disciplina. Né? Exige o que é certo. E na admoestação orienta, cobra do Senhor, dos caminhos de Deus. Então, quando eu falo não provoquei os vossos filhos a ira, quer dizer o quê? Bispo, mas eu não vou mais cobrar meu filho porque ele fica chateadinho. Não estou falando disso, não. Você está errado. Cobre o seu filho, exija dele, né? Discipline, admoeste nos caminhos do Senhor. Quando diz assim, não provoquei os vossos filhos a ira, é aquela cobrança que é descabida. Os mais velhos aqui sabem, né? Não sei quem é dessa época. Nós estamos numa época em que mas você apanhava de quê, mesmo? Do que tinha na frente. Era rei que voava, era chinelo, tamanco, panela, o que tinha na frente, o pai e a mãe pegavam e jogavam mesmo. É disso que eu estou falando, tá, amado? Nós não estamos mais nesse tempo, né? Verdade. Mas você não pode, diz porque hoje é tudo na conversa. Amém, amado, tudo na conversa, né? Uma varinha não vai matar ninguém. Depois edita essa parte aqui, tá bom? Uma varinha não mata ninguém. Uma varadinha assim, sabe, pum, aquela bate assim que ela fica vibrando 3 dias. Essa varinha não mata ninguém, não. Ela educa, ela disciplina. Tá? Então, o que eu estou falando aqui, não provoquei os nossos filhos a ira, quer dizer, é aquela disciplina que é fora do comum, né? Tinha pai que não batia, filho espancava, com ódio, com ira, né? Olha, então, isso é errado. E a igreja está entendendo aqui, diga amém. Amém. Olha, Salmista diz, Salmo 127,3: Herança do Senhor são o quê? Os filhos. Valentina, você é a minha herança. Você é a minha bênção. Amém. Olha por quem tem seu filho aí do lado, olha e fala assim: você é minha herança, você é minha bênção. Né? O fruto do ventre, o quê? Seu galardão. Né? Sabe? A recompensa de Deus. Então, filhos são bênçãos, amado. Diga assim: filhos são bênçãos. Filhos são bênçãos. Mas eles precisam ser ensinados a honrar pai e mãe. Sim, amém. Nós somos no meio da terra que
ninguém está entendendo mais nada disso, e alguém precisa falar sobre esse assunto. Glória a Deus. Glória a Deus que o nosso ministério toca nesse assunto todo ano. Estamos aqui de novo tocando nesse assunto. Então não é para matar seu filho de pancada, mas você precisa disciplinar, precisa admoestar nos caminhos do Senhor, porque filhos são bênçãos. Olha, o salmista diz assim em Salmo 127, 4: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles de filhos a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Né? Então aqui diz que filhos são bênçãos. Filhos são bênçãos. Né? Filhos são bênçãos. Filhos são como flechas. Precisam ser educados, né? Disciplinados, admoestados do Senhor, criando o caráter de Cristo neles. E como flecha, diaconisa Sandra, que a mãe não quer jogar, né? A mãe quer tirar a flecha e guardar. Não, é como flecha ser lançado. Né? Então o filho, ele precisa ter o caminho dele. Ô, glória! Né? Um dia minha filha vai trilhar o caminho dela. Né? Com a família, em nome de Jesus, com filhos. Né? Deus seja louvado. Mas não pode ficar com a flecha guardada, viu, mãe? Fala que o Espírito Santo de Deus fale para as mães. Uma hora, Ju, essa flecha tem que ser lançada. Porque as mães, se deixar, elas sabem, né? Elas ficam cheias de aljava de flecha. Tá? Nós fomos, abrindo um parênteses aqui, nós fomos, nesse final de semana passado, né? Chegamos no Hotel Fazenda, um resort, acho que é mais Hotel Fazenda do que um resort. Né? Aí estava lá, e eu me vi a memória agora, né? A pata, meu amigo, tinha uns 10 ovos, gente. Mas era 10 dessa pitela de ovo assim. E a patona assim. Você entendeu, né, mãe? O que eu estou falando aqui? Tava lá. E aí, quando tirava perto, ela solta um barulho, né? Um granido, assim, um nido, né? Eu tinha que ter brava. Rapaz, chegava perto, assim, ela lá em cima dos ovos. Tá? Há uma hora, mano, os filhos são flechas, precisam ser lançados. Tá? Eles vão ter o caminho deles. Mas eles precisam aprender, enquanto isso, representa o Beto, debaixo, né, das nossas asas, os caminhos do Senhor. Então, Êxodo 20, 12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue o quê? Seus dias na terra que o Senhor te dá. Olha que coisa maravilhosa, amado. De novo, Deus diz: olha, que quando alguém honra pai e mãe, os dias dessa pessoa são prolongados. Olha, mas eu recebo saúde perfeita. Amém. Para os nossos filhos. Amém. Saúde perfeita para os filhos dessa igreja. Glória Para todos a Deus. aqueles que são filhos, né, que têm os seus pais vivos ainda. Honra, amado. Cuida do pai e mãe. A nossa apóstola estava comentando. Não é assim, de novo, cada um tem um contexto, né? Às vezes você não tem condições. Aí a gente tem que colocar numa casa de repouso, né? Por exemplo, meu pai, antes de ir para a glória, né? A gente até chegou a cogitar isso, porque realmente é bastante trabalho, muito trabalho, né? Tá? Mas, amado, na tua medida do possível, se puder, cuide, né? A gente entende cada contexto, eu estou fazendo julgamento, não sai aqui com o coração entristecido, né? Então, teve um momento que eu e a bispa começamos a cogitar, porque nós não tínhamos condições, né? Porque o idoso, em certa fase, ele já precisa ter de cuidado médico. Nós somos enfermeiros, né? Ninguém é enfermeiro em casa, tá bom? Então precisa de cuidado médico, né? Precisa de uma assistência, assim, que é 24 horas, tá bom? Nesse momento, amém, amado, se for a sua situação, eu não estou dizendo disso, eu estou dizendo daquelas pessoas que abandonam o pai. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Abandona, não é questão de um contexto, é questão assim de insensibilidade mesmo, né? Que não tem amor pelo pai e pela mãe, e fala: não, eu vou me livrar desse velho, dessa velha, joga lá. E tem velhinhos que nunca mais viram os filhos. Quanto tempo você não vê seu filho? Vá no asilo, né? Nós já, não sei se nós já fizemos isso, mas eu já visitei, né? Você vai lá, tem velhinhos que estão até hoje aguardando o filho, nunca mais o filho voltou. Tá? Então é disso que eu estou falando. Tá? Então, quando nós cuidamos, à medida das nossas condições, de novo, né? À medida das nossas
condições, porque a gente tem que fazer o que a gente tem condições. Quando eu e a Bispa cogitamos, né, com o meu pai lá, que foi para a glória com 96 anos, de colocar ele numa clínica de repouso, na casa de repouso, porque nós não tínhamos condições estruturais, né, para conseguir gerenciar aquela situação. Tá bom? Então, veja, o que nós estamos falando aqui só para a gente avançar? Amado, tem um valor importante que você precisa imprimir aí na tua casa, na tua família, que filhos precisam honrar pai e mãe. Filhos precisam honrar pai e mãe. Tá? E a lei era tão severa com esse assunto, amado, olha o que diz aqui, isso é o contexto da lei, tá? Êxodo 21:15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será o quê? Morto. Meu Deus. Isso é a lei, né? Graças a Deus, estamos na graça de Deus, né? Amém. Debaixo da misericórdia do Senhor que se renova todos os dias. Êxodo 21:17. Quer amaldiçoar seu pai ou sua mãe? Ó, você que fica bocudo com seu pai e com a sua mãe aí, tá? Eu hoje tenho filho que fala palavrão, né? Com o pai e com a mãe. Negócio horroroso. Meu Deus, eu não tinha nem. Eu fico pensando, né? Eu agora com 52 anos, na época que eu era solteiro, né? Que vivia meu pai. Dei muito trabalho com meu pai, depois que ele morreu carequinha, uma carequinha, senão não tinha nem cabelo na cabeça. Mas eu nunca fiz isso. Né? Você xingar, né? Hoje em dia, amados, é horrível. Quem já não viu no shopping essas coisas? Já não viu? Horroroso, coisa horrorosa. Olha o que a lei fala: quem amaldiçoa seu pai e sua mãe será o quê? Morto. Levítico 29, leia ainda, braba, né? Se um homem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Jesus. Glórias a Deus, nós estamos na graça de Deus. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então, o que nós falamos até agora, igreja? Algo muito simples, mas desafiador, que é ensinar os nossos filhos, e aqueles aí que são avós, né? Que eles precisam honrar pai e mãe. Eles têm um valor. Valor do quê? Do mundo? Não. Um valor das famílias de Deus. Diga assim: a minha família é uma família de Deus. Se você acabou de dizer isso, você acredita nisso, a sua família tem que defender valores das famílias de Deus, valores cristãos. Segundo ponto, valores da família de Deus. Filhos, né? Outra coisa importante, né? Filhos que ouvem os seus pais. Né? Então, filhos, aqueles que são filhos aqui, né, façam esse apelo: ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Tá? Que hoje, com internet, com tecnologia, os jovens olham os pais e acham que eles são bobões, eles não sabem de nada. Meu irmão, minha irmã querida, você aprender a mexer no computador, isso não vai te dar a sabedoria que teu pai e tua mãe têm. Porque o teu pai e a tua mãe têm uma coisa de vantagem que você não tem, que só a vida vai te dar, que é tempo de cadeira, né? Tempo de estrada. Uma vez eu ouvi isso, né? Um gestor, ele falou assim: você não precisa me respeitar. Só me respeite por uma coisa, que eu vivi mais que você. Então, filhos, né? Ouçam os seus pais. Ouçam os seus pais. Cogitem sobre aquilo que seu pai e sua mãe diz. Pode ser que às vezes, né, o pai e a mãe não tenham muita sabedoria, cultura, né, tradicional, né, não tem muita instrução, mas ele tem uma coisa, né, uma vivência da vida, e com certeza algo se aproveita lá. Diz assim Provérbios 1:8: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Provérbios 2:1: filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, versículo 2, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, versículo 3 e 4, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares sabedoria como a prata e como o ouro escondidos, a procurares, versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, né, nós fazemos isso com o Senhor, né, damos ouvidos ao Senhor, e o Senhor diz: olha, se você me ouvir, se você me buscar, se você clamar por mim, né, eu te darei sabedoria, eu te darei conhecimento.
E guardar as devidas proporções, amado, né? Nós temos que ensinar os nossos filhos que eles precisam cogitar as coisas que, né, que os pais ensinam, né? Sabedoria que um pai e uma mãe têm pela vivência. Não estou falando de competir culturalmente, né? Não estou falando de saber mexer na internet, nada disso, não. Isso não acrescenta de nada. Eu estou falando que o seu pai e sua mãe, no mínimo, têm uma sabedoria da vida. Amém? E aqueles que têm seu pai, sua mãe aí vivos, né? Aí eles têm, né? Valorize isso. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, né? Provérbios 3:1, é isso? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Versículo 2 novamente, olha, o Senhor insistindo com esse assunto, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Amado, olha que coisa boa, né? Quando você honra o seu pai, a sua mãe, quando você dá ouvidos, né, aos conselhos do seu pai e sua mãe, diz que além de ser acrescentados dias de vida, ainda temos paz. Você recebe isso para você? Amém. Né? Então, amado, olha, ensinar os nossos filhos a ouvir, né, pai e mãe. Isso é algo importante, algo bom da parte de Deus. Olha o que diz aqui, Provérbios 4:1. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estáis atentos para conheceres o entendimento. Versículo 2: porque eu vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. E aí, Salomão, que dizendo, né? Versículo 3: quando eu era filho, companheiro do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava, ele me dizia: retenhas no teu coração as minhas palavras do Senhor, né? Guarde os meus mandamentos e vive. Então, olha, algo importante também aqui, né? Ali no parênteses, né? Você, pai e mãe, você precisa tirar tempo para ensinar os seus filhos. Eu falo que isso é desafiador, né? Eu trabalho 14 horas por dia, eu trabalho 12 horas por dia, né? Minha filha está para terminar um cadastro lá no site que ela quer fazer freelance. Faz 2 semanas que eu não consigo ajudar ela a terminar o cadastro, não. Eu sei que é desafiador isso daqui, mas eu estou te alertando algo importante para todos nós, para que você tire tempo para conversar com o seu filho e com a sua filha. Tire tempo para conversar, né? Porque é isso que Davi estava fazendo, né? Com o seu filho, terceiro filho, né? Que é Salomão. Ele estava fazendo isso, passando instruções, orientando, né? E às vezes um filho precisa de uma orientação, né? Eu vejo que muitos filhos não ouvem, presta atenção nisso, não ouvem pai e mãe, sabe por quê? Porque como é que você vai ouvir alguém que você não conversa? Você não tem contato, você não tem diálogo. Aí eles vão conversar com quem? O mundo. Entendeu? Eles vão conversar com o mundo. Eles vão conversar com quem der atenção. E a serpente, amado, está aí à espreita, cheia de atenção, cheia de amor para dar, né? Mas ele precisa encontrar isso na sua casa, no seu lar. Olhe para o seu irmão do seu lado e diga assim: na sua casa, no seu lar. A sua casa no seu lar. Provérbios 5:1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos. Amado, exercite, né, isso, ensinar os filhos a ouvir pai e mãe. Provérbios 7:1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Né? Então, um outro valor importante, além de ensinar os nossos filhos, né, e filhos aqui que estão ouvindo, pensem, reflitam a respeito disso, de honrarmos pai e mãe, também darmos ouvido, ouvirmos, né? Não achar que seu pai e sua mãe é um bobão, que ele não sabe mexer na internet e você sabe, né? Porque ele tem uma conta, você tem uma conta no Instagram, ele não sabe como é que abre uma conta no Instagram. Você acha que é por isso que você não vai ouvir seu pai e sua mãe? Né? Eu me recordo, sabe, com muito carinho, né? Sabe quando você é mais novo, você não entende muitas coisas, né? Então,
Essa menina vai ser pregadora, com certeza. Então você é mais novo, você não entende muitas coisas, né? Então às vezes o pai admoesta, o pai cobra, mas eu me recordo com muito carinho isso do meu pai, né? Meu pai sempre, orientais, né, em geral, né, tem uma educação muito firme, né, muito inegociável, tá, Valentina? Me aguente. Não negociam, né? Não, oriental não negocia. Não sei se você já conversou com algum, não tem negociação, né? Mas eu me recordo com muito carinho de tudo aquilo que meu pai, né, dentro da sua cultura, dentro da sua limitação, né, até de visão de mundo, tá, que ele me passou, que me ajudou muito, né, ser uma pessoa determinada, trabalhadora, honesta. Meu pai falava, olha, mano, quando eu nem trabalhava, ele falava de respeitar patrão. Patrão. Você sabe que a Bíblia diz a respeito disso, né? Meu pai nem abriu uma Bíblia, ele tinha aberto, né? Então, essas coisas têm a ver com dar ouvidos a pai e mãe. Então, pais, conversem mais com seus filhos, né? Ensinem mais da palavra dos seus filhos, né? E filhos, ouçam seus pais. Não pense que seu pai é um bobão ou uma bobona. Seu pai tem muita coisa para te ensinar. Porque ele já comeu, como dizia minha avó tocando arpinha no céu, ele já comeu muito farinha e mais feijão que você. Tá? No mínimo. Comeu mais feijão e mais farinha que você. Tá bom? Aqueles que estão entendendo até aqui, digam amém. Amém. Glória a Deus. Assunto gostoso, tratar de família, né? Não é bom? Olha, maravilhoso. Maravilhoso, eu acho maravilhoso. Terceiro valor das famílias que nós temos que imprimir aí, olha, dentro da nossa casa e do nosso lar. Porque, meu irmão, olha, quero te falar de novo. Sabe por que o mundo está virado de ponta cabeça? Por que as famílias estão hoje todas destruídas? Os lares estão destruídos. Eu acho que a última fronteira, a última barreira, a última muralha é a igreja de Jesus nessa terra. E ela tem sofrido bastante. Porque o que você tem visto aí de testemunhos, daquilo que tem acontecido nas famílias, nos lares, Então, por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esteja em oração aí contínua. Então, o mundo está de ponta cabeça, mano, porque as famílias têm sido engolidas pelo mundo. E nós, como cristãos, nós temos que defender o nosso lar, defender a nossa família, defender os valores. Então, o terceiro ponto importante também, temos que ensinar os nossos filhos que eles precisam obedecer. E não é obedecer cegamente, viu, amado? Então, de novo, tem gente que tem pai e mãe que não é convertido. Você não pode obedecer um pai ou uma mãe que não é convertido, que está lá no pagodão, quer tomar cerveja toda. Eu tenho certeza que você tem um bom senso e você está entendendo o que está sendo dito agora, como orientação do Senhor. Eu só falando assim, de um pai e uma mãe que tem um bom senso, obedecer. Obedecer. Obediência, assim como nós prestamos a Deus, obediência. Diz assim, Lucas 2:52, e crescia Jesus em rebeldia. A Bíblia diz que Jesus era um rebelde, não é isso? Ele xingava a mãe, o pai, não é isso? Quando via o ovo que não estava mole, do jeito que ele chegava, ele já virava a mesa, assim, é isso? Tem isso na sua Bíblia aí? Não. Jesus crescia em sabedoria. Receba o Senhor. Jovens sábios, filhos sábios aqui neste lugar, Senhor. Das famílias dessa igreja, filhos sábios, filhos com sabedoria. Diz, olha, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Ele crescia não só em tamanho, mas nos valores de Deus e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Diz assim Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedeceis vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. É algo agradável, obedecer pai e mãe. Hoje em dia, mano, é muito comum, você ver jovens de boca dura, já viu essa expressão? De queixo duro, Mas isso é errado. Isso é algo do mundo que entrou dentro da tua casa. E você precisa ensinar. Há um jeito, depois eu passo aqui no make-off que deu. Aquela varinha, ela bate, fica tremendo, 3 dias de vibra.
bênção, causa uma reflexão maravilhosa. É o que a Bíblia diz. Não é para matar ninguém de pancada, não. Às vezes uma repreensãozinha, né? A pessoa pensar um pouquinho. Diz assim, né? Salmo 119, 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são o quê? Justos, e que com fidelidade me afligisse. O Senhor faz isso conosco, amado, porque Ele é Pai. Deus é Pai, né? A maior revelação é a gente entender que Deus é o nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor, né? Diz que Ele, com fidelidade, com amor, Ele por vezes nos aflige. Em que sentido? De nos corrigir. Quando Deus vê que eu e você estamos saindo fora do caminho, você pode ter certeza. Você é filho, é um salvo. Os salvos digam amém. Você será corrigido. É uma correção. Diz que Deus faz isso com fidelidade, com amor, com cuidado, com carinho. Não é para te maltratar, não é para te humilhar, não é para te subjugar, te destruir. Não. É para você acordar. Tá? Diz assim Oséias 14, 9. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são o quê? Retos. E os justos andarão neles. Mas os transgressores, rebeldes, queixinho duro, boca suja, que discute com o pai e mãe toda hora, né? Eles cairão. Mateus 10, 37 diz assim. Olha que coisa interessante. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, diz o Senhor, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que a palavra de Deus está falando? Que quando nós amamos ao Senhor, quando Deus está em primeiro lugar, né? Aí nós temos condições de realmente amarmos os nossos pais, amarmos os nossos filhos, e amados, isso vira um ciclo, né, virtuoso. Nós amamos a Deus, Deus nos ensina a amar, né, nossos pais, os pais amar os filhos. É um ciclo virtuoso. Então, que ponto que nós estamos aqui? Nós estamos aqui te dizendo uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que é pai e mãe em especial, e os filhos que estão aqui também, esta palavra corta para os dois lados, né? Que um dos valores que nós temos que cultivar dentro da nossa casa é a obediência aos pais. Não, de novo, não é aquela obediência cega, desmedida, irracional, né? É isso que eu estou falando. Tenho certeza que a igreja está entendendo o recado do Senhor. Precisamos ensinar. Os filhos precisam ser obedientes. Não é uma obediência cega, obediência nos caminhos do Senhor, né? Julgue este comando, né? Isso está sendo pedido. Tem amparo na Bíblia Sagrada? Tem amparo nos caminhos do Senhor? Julgue. Diz assim, Provérbios 3:11: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Deus repreende, amado. Só que a Bíblia diz algo maravilhoso, que Deus repreende a filhos. A Bíblia chega até a ser mais clara ainda, específica. Se está sem repreensão, é bastardo. Né? Nós entendemos aqui, né, à luz da Bíblia Sagrada, né, com uma clareza da graça de Deus, que existem sobre essa terra duas sementes. Então, alguém que está sem disciplina, ou não se manifestou a salvação na vida dele, porque se manifestou a salvação na vida dele, e ele está nos caminhos errados, ele será o quê? Disciplinado, corrigido, né? E até açoitado. Ou seja, são níveis, né, de repreensão que o Senhor faz para conosco, para que a gente volte aos caminhos de Deus. É o que está falando a palavra de Deus, tá? Diz assim Provérbios 3:12: Porque o Senhor repreende a quem ama. Obediência de Deus, amado. Diga aí no seu lugar, diga assim: obediência é de Deus. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer o quê? Bem. Então, filho, se seu pai te cobra algo, se seu pai às vezes está te repreendendo, né? Tem esse espírito de obediência, né? De entender que, olha,
meu pai quer o meu bem. Hoje eu tenho certeza, meu Deus, quando a gente é mais jovem, né? Você lembra, né, Nilson? Também. A gente era mais jovem, ele vai falar, mas ele fala, não, esse velho não sabe de nada, né? Depois passa o tempo e você fala, meu Deus, ainda bem que ele cobrava essas coisas, ainda bem que ele exigia isso, né? Ainda bem, porque no fundo, amado, acredite, filhos, aqui ouçam a palavra de Deus, seu pai e a sua mãe te quer bem, porque às vezes tem uns períodos, né, Yuri? Né? Adolescência, essas fases aí que são, meu Deus, não é fácil não, não é fácil não, mas você que é jovem, entenda uma coisa, teu pai e tua mãe te quer bem. Eu quero te dizer uma coisa com mais clareza ainda, amado, nesta terra não há ninguém que te queira mais bem que o seu pai e sua mãe. Não existe, amado. Quem é pai e mãe aqui sabe, né? Um pai e uma mãe dá a vida pelo filho. Então não seja um filho rebelde, truculento, né? Impaciente. Honra teu pai, olha o que o Paulo está falando até agora. Honra teu pai, ouve teu pai, obedece teu pai e tua mãe. Amado, mal não vai te fazer. Diz assim, olha, Provérbios 10:13. Nos lábios do prudente se acha o quê? Sabedoria. Mas a vara para as costas do falto de senso. Olha, é a Bíblia que está falando, hein? Se você quiser aplicar isso aí, está na Bíblia, nós? Ó, nós vamos seguir. Se está na Bíblia, nós queremos. Tá? A varinha, não fazer mal para ninguém. Eu me recordo agora, pastora Eli, né, se estiver aqui, a pastora Eli, ela falou que quando ela deixava a varinha pendurada assim. Você imagina a criança, ela olha e fala, meu Deus, vai dar pendurada. O que é isso? É uma decoração da casa. Alguém chega, o que é isso? Decoração da casa. Se precisar, né? Já está ali, tá a decoração. Tá? Tem gente que compra aquelas espadas, né? Oriental lá, katana, né? É isso, minha filha? Não, tem uma varinha. Tá assim, pendurada assim. Uma varinha de marmelo. Eu vou falar que era de marmelo, que era essa varinha para. Olha, parece que é de titânio aquele negócio. Ele não quebra nunca, não apodrece nunca. Deu 1000 anos da varinha lá. Em pé, falei, meu Deus, que varinha é essa? Né? Cumprir o objetivo. É educadora. Estamos brincando aqui, né, meu irmão, minha irmã, você está entendendo o que Deus está falando no teu coração, né? Está falando que temos que fazer um esforço para ajudar nossos filhos a entenderem essas coisas, que honrar pai e mãe é certo, que ouvir pai e mãe é certo, que obedecer pai e mãe com bom senso é certo. Provérbios 19:18, parte A do versículo, castiga o teu filho enquanto há o quê? Enquanto há tempo. Que depois o jovem, né, o menino ou a menina está com 30 anos, a madre já é um adulto. O tempo passou. Agora, o que eu faço agora, bispo? Ora, só pode dar para orar agora, não dá para mais nada, entendeu? Viu? Não dá para fazer. Eu me lembro quando, vou contando, aos poucos eu vou contando as coisas aqui para vocês, tá? Eu vou confessando aqui. Eu lembro que uma época de 18, 19 anos, né? Essa época, você sabe como é que é, né? Jovens, aí quer sair. Aí meu pai ficou meio assim, né? Aí uma hora eu chegava mais tarde, aí um dia eu abro a porta, quando assim nós estávamos velhos, sentados assim no sofá, no escuro, com um pedaço de rodo desse tamanho assim, eu olhei e falei, é hoje. Aí ele falou, ele já foi pensando de mim, que hora que é essa que está chegando essa hora? 19 anos, né? Aí você falou, pai, você não pode mais me bater. Você não pode mais. Tem que conversar com ele, negociar com ele. Mas funcionou. Aquele dia eu não tomei uma rodada, não. Mas você está entendendo? Mas assim, veja, ó. Meu pai não é aquele que ia me fazer mal. Ele estava falando, na cultura dele, né? Ele estava falando, esse menino está virando maloqueiro. Alguém precisa acertar essa criatura. Bom, eu lembro até hoje, eu abri a porta. Você sabe que essa hora, vindo de madrugada, com 19 anos, você acha que eu estava como? Até hoje eu falo assim, olha, acho que os anjos me traziam para casa. Olha, não é testemunho, eu vou contar mais.
Então assim, eu lembro só dessa cena, tá? Eu abri a porta, o velho estava no escuro, assim, com um taco de rodo assim. Falei, meu, agora? Fui negociando, né? Calma, vamos conversando, calma, o senhor não pode bater, eu estou com 19 anos, cara, não pode bater mais. E ele falando, que hora é essa? Estava chegando de madrugada, né? Com esse odor aí. Não, pai, é perfume. Olha, amado, dá risada aqui, né? Mas quem é pai e mãe depois fala assim, meu Deus, né? Não é fácil. Provérbios 23, 13. Olha aqui, ó. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, ela o quê? Não. Então você, mamãe, agora é para você, agora o Espírito Santo é até forte agora. Você, mamãe, que fica, ai meu Deus, a palavra de Deus vai falar assim, pode dar uma varada que não vai matar, tá bom? Não vai matar, porque tem mãe que acha que mata, né? Não mata. Tem um monte de gente viva aqui nessa igreja, eu tenho certeza. Já viu uma varada? Olha o Yuri. Objetos voadores, né? A criança conheceu objetos voadores. OVNIs. Não, antes de sair as teorias já tinham OVNIs em casa. Objetos que voavam. Né? Olha o que está falando a palavra de Deus. Olha, disciplina a criança. Né? Ensina ela a te obedecer. E se precisar dar uma varadinha, ó, você que está na rede social, vai cancelar, vai falar aí, vai para o Ministério Público aí. Na minha casa mando eu, tá? Se a fustigar uma varadinha, ela não vai morrer, não. Não morre, tá bom? Aquela varinha, ela fica vibrando 3 dias, sem parar. Provérbios 23, 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do... Olha que coisa importante. Nós vamos caminhando para o final da mensagem. Que quando a gente disciplina com bom senso, não é para matar ninguém não, né? Hoje a disciplina que os pais têm é conversa, né? Nossa, eu queria que meu pai conversasse comigo, mas você viu, né? Viu o velhinho abençoado que eu tinha. Lembro até hoje, né? O sangue sai da cabeça como peça. Meu Deus. E assim, ó, fustiga com a vara, você vai livrar a alma do inferno. O que está falando aqui a palavra de Deus? Amado, quando você corrige o teu filho com amor, né? Com bom senso, com cuidado, você livra essa vida do inferno. O que é o inferno? São os maus caminhos, amado. Porque depois que está amarrado lá no crack, depois que está perdido na cachaça, nas drogas, com os demônios desse mundo, amado, às vezes não há mais tempo. Né? Aí nós temos que orar. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão o quê? Sabedoria. Dá para mesclar, viu? Uma varadinha, uma conversa. Uma varadinha. A vara e a disciplina dão o quê? Sabedoria. Mas a criança entrega a si mesmo. Vem envergonhar o quê? A sua mãe. Né? Quem já não viu uma criança no supermercado? Graças a Deus. Olha, tenho um orgulho santo da minha filha. Nunca fez isso. A criança gritando, arrancando os cabelos, passa nas prateleiras, derrubando tudo. Eu quero. Está falando a palavra de Deus, olha. Faltou o quê? Uma varinha. Né? Faltou uma varinha. Faltou educação. Faltou orientação. Olha, Provérbios 29, 17. Estamos terminando. Corrija teu filho e dará o quê? Descanso. Dará delícia à tua alma. Então, quando você corrige o seu filho, amado, você, né, pai e mãe velho, não vai ficar estressado, né, preocupado, né, angustiado. Corrige quando é tempo, amado. Corrige quanto há tempo. Quarto e último valor ali, minha filha, valores da família. Filhos que enxergam exemplos dos pais. Por quê? Porque eu te falei aqui, você tem que fazer um esforço para que o seu filho honre pai e mãe, você tem que fazer um esforço aqui para que seus filhos obedeçam, para que eles ouçam, mas eles farão tudo isso, presbítero Beto, se eles enxergarem o quê? Os pais. Exemplo. E eu digo mais, primeiro lugar, 3 coisas que seu filho espera de você. Pai e mãe aqui, presta atenção. Primeira coisa que o filho espera, exemplo. Segunda coisa, exemplo. Terceira coisa, exemplo.
Se ele não enxergar exemplo em você, não há o que fazer. E eu não estou falando de ser perfeito, né? Porque às vezes pai e mãe, né, dá uma resvalada, né? Nós não somos perfeitos. Mas eu tenho certeza que a minha filha tem que olhar para mim e ver muito mais qualidades em mim como pai do que defeitos. Ela tem que olhar para a mãe dela, né? Bispo Alessandro, uma bênção, uma mãe. Glória a Deus. Eu te falei do sítio, né? Tá, pelo conta. A mãe, que as mães são. Eu olhei ali e falei, meu Deus, é a natureza, é o ser humano imitando a natureza, né? Aquela patônica nos cintos, uns 10 ou lá, que alguém chegasse perto daqueles ovos lá, eu ia dar uma picada, tá lá. E ela senta de um jeito assim que ela cobre todos, né? Não fica um de fora. Tá? Amados, os filhos têm que enxergar em você e em mim só uma coisa: exemplos. Esta é uma palavra específica para os pais. Nesta manhã, estou terminando. Se ele enxergar em você caráter, honestidade, né? Isso eu enxerguei muito no meu pai, né? Meu pai com as suas limitações. Meu pai sempre foi trabalhador, meu pai sempre foi honesto, meu pai sempre cultivou, né, valores corretos e passou isso para a gente, não negociava com a gente. Isso daí foi muito bom, mano, porque eu aprendi isso dele, né? Lógico, depois a gente vai para o mundo, mas a sementinha ali que ele plantou quando eu conheci a Cristo, né? Tudo isso foi, obviamente, revisto, né, à luz da Bíblia Sagrada. Então tem uma história, em 1 Samuel 2,22, diz assim: era porém Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então o profeta Eli, né, foi um profeta que depois foi precedido, né, foi substituído, né, por Samuel, né? Eli, um dos erros de Eli, né, por isso que filhos precisam enxergar exemplos do pai. Não é perfeição, não, estou terminando, tá? Já aguento mais um minuto. Não é perfeição, mas é exemplo. Eli, o que o contexto aqui diz, Luiz Beto, é que os filhos de Eli aprontavam todas, e dentro da igreja, né? Na igreja, a congregação aqui é a reunião dos santos, né? E Eli fazia vistas grossas. Versículo 23 diz assim: e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Né? Quando a família dá mau testemunho, né? Versículo 24: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo. Então, quando você não cuida dos seus filhos, quando você não ajuda os seus filhos a serem bons exemplos, eles são maus exemplos para os outros. Tá? E aí diz aqui no versículo 25, depois você lê esse contexto de Eli, porque o fim de Eli foi triste, né? Ele morreu, né, com o pescoço quebrado, os filhos dele todos morreram, né? Deus permitiu que isso acontecesse com uma correção, uma disciplina, um açoite, porque eles estavam envergonhando a palavra de Deus, estavam envergonhando ao Senhor. Diz assim, versículo 25: pecando o homem contra o próximo, olha que coisa interessante, meu irmão, Deus será o quê? Árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Uma coisa é pecar contra o meu irmão, diz que o Senhor, até nesse contexto, intercede como árbitro, né? Agora, se eu peco contra Deus, quem vai interceder por mim? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, amado, o último ponto que eu estou passando aqui, né, para nós encerrarmos essa pregação, é que os filhos precisam enxergar exemplo nos pais. Não é perfeição, porque nenhum de nós é perfeito, né, mas ele precisa olhar para sua mãe e ver um bom exemplo. Olhar para o seu pai e ver um bom exemplo. Quais são os valores que seus filhos, quando olham para você, enxergam? Quais são os valores que seus filhos, quando olham para você, percebem? Quais são os valores? Pode ter certeza que isso que está sendo plantado como bons valores não sairá do coração desses jovens. E conhecendo a Deus, tudo isso é revisto, fortalecido e repassado
para as próximas gerações. E essa é a nossa luta lá. Estou terminando aqui te dizendo o seguinte: esta é a nossa luta, como igreja, defender uma instituição chamada família, nos moldes do Senhor. Ah, mas não tipo é família. Não é família nos moldes do Senhor. Família nos moldes do Senhor é um homem que está casado com uma mulher. É uma mulher que está casada com um homem. Não é alguém que se sente homem. Agora está esse papo, né, de maluco. Ela se sente mulher. Não estou falando disso não. Não sente o que quiser. Ah, eu me sinto uma girafa agora. Está uma turma falando um negócio desse lá. Não, eu me sinto uma ovelha. A mulher falou, olha, que loucura, né? Nos Estados Unidos, um jovem chegou na escola e falou, eu me sinto uma zebra. E aí a professora teve que tratar ele como zebra, porque ele estava se sentindo uma zebra. Meu irmão, as bizarrices que estão ocorrendo nesse mundo está jaz no maligno, né? Então, nossos filhos esperam ver valores em nós. Nos esforcemos para isso em nome de Jesus. Palavra final. Nosso exemplo é a nossa maior mensagem para os nossos filhos. Sejamos verdadeiros e ensinemos a verdade, a palavra de Deus. De novo, quer justificar por que você está pedindo isso? Né? Tem que ter coerência? Diga, é porque Deus disse. Sejamos verdadeiros e ensinemos a verdade. Isso será bênção para a vida dos pais e dos filhos. Esse será o nosso legado, nossa herança para uma sociedade melhor. Ninguém substitui a educação de um bom pai ou uma boa mãe. A palavra de Deus é o nosso guia perfeito. Agora receba essa palavra no teu coração, que assim seja, porque assim disse o nosso Senhor. Diga glórias a Deus.